Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje é a lição 7 da revista O Corpo de Cristo. Vamos orar pela aula em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, vemos agora a Tua presença. Primeiramente, te agradecer por mais um dia estarmos aqui, Pai, pela manhã de domingo, Pai, para aprender mais de Ti, ouvir aquilo que o Senhor tem, Pai, separado, Pai, em nome de Jesus, para as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nos dê, em nome de Jesus, graça e sabedoria, Pai, para, oh Deus, tanto falar da aula da minha parte, como também receber, Pai, em nome de Jesus, da parte de cada um, Pai, que possamos sair daqui com um entendimento daquilo que o Senhor colocou no coração do escritor, Pai, dessa lição, em nome de Jesus, Pai, acampa os seus anjos ao redor das nossas vidas, nossa casa, Pai, nossa família, Pai, aqueles que estão vindo, Pai, que tragam em segurança, Pai, possamos ver a Tua glória, Pai, nesse dia, Pai, receber, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, o Teu fortalecimento, o Teu renovo, a Tua sabedoria, Pai, o Teu revestimento para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. É isso que oramos e Te agradecemos. Amém. Lição 7, o título é o Ministério da Igreja. Uma aula que vai falar muito acerca dos dons ministeriais que Jesus concede ao seu povo. Vamos ler primeiro a verdade prática. Diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então a gente vai ver muito acerca desse assunto, e aí esse assunto é muito interessante porque ele nos traz uma verdade da nossa vida com Deus, né? O que Deus deseja para as nossas vidas é que sejamos sempre melhores do que ontem, né? Então, que hoje sejamos melhores do que ontem e que amanhã sejamos melhores do que hoje. Deus tem uma proposta de vida para a gente de sempre caminhar para frente, de buscar essa maturidade espiritual, né? E os dons ministeriais, eles são vamos dizer assim, um step, né? Um passo ao redor dessa promoção que Deus deseja para as nossas vidas ao longo da nossa trajetória cristã. E é lá no texto áureo, diz assim: ele mesmo concedeu, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Vamos lá na nossa Bíblia, na nossa versão, em Efésios capítulo 4, versículo 7. Vamos ler até o versículo 12. É uma aula com bastante profundidade, né, de conteúdo, né? Então realmente uma aula que vou pedir bastante atenção dos irmãos, porque não vai ser uma aula que do início ao fim a gente vai explorar bastante conteúdo, os conceitos, né? E para que a gente saia daqui com o entendimento, a gente vai precisar realmente dessa atenção especial, né? E aí lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, um texto muito bonito, né, que nos traz algumas verdades, né? E entre essas verdades é que somente Jesus ele pode conceder esses dons ministeriais, né? E ele tem sobre esses dons um objetivo muito interessante, que é no versículo 12, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, precisamos ter o entendimento de que servimos a um Deus que é perfeito, né? Então, alguém que é perfeito, a gente... Provavelmente todos aqui já lideram com pessoas que são muito... que elas têm muita organização. Me esqueci o nome da palavra. Perfeccionista. Mas eu estava querendo até usar uma outra palavra, mas depois eu vou lembrar. Perfeccionista. Aí as pessoas que são perfeccionistas, elas acabam cobrando do outro aquilo que elas são, né? Então, elas veem alguma coisa fora do lugar, já ajusta, né? Elas trazem um feedback constante, né, de desorganização, né, de algo que não está conforme deveria, principalmente quando a pessoa tem um cargo de liderança, né? Muitas das vezes com tato, né, às vezes nem com tanto tato, mas Jesus ele tem todo o tato do mundo, né? Ele tem todo o amor do mundo, mas ele é perfeito e deseja que a busca pelo aqueles que são seus servos seja uma busca também de aperfeiçoamento, né? E aí, dentro desse contexto de aperfeiçoamento, tem o próprio conceito dos dons ministeriais aqui, que é algo que se concede, né, que ele concede para uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí esses dons ministeriais, eles têm esse objetivo de aperfeiçoar a congregação, né, aperfeiçoar os santos e melhorar o desempenho do serviço na casa do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Então, é muito interessante isso, que a gente vai ver que Jesus trabalha em etapas, né? E aí essa aula é justamente para trazer essa verdade de Deus, essa ordem e decência que Deus tem, principalmente com aquilo que é o respeito à estrutura organizacional da igreja, né? Então, a gente vai ater muito nesse assunto e vai tentar aí buscar o máximo de informação para poder dar para os irmãos. É uma aula com bastante conteúdo, bastante versículos aqui, mas que Deus possa dar graça aí para a gente poder entender. Então, a expectativa da lição diz assim: nessa lição, veremos a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus na antiga aliança, bem como do exercício ministerial na nova aliança. De modo geral, todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal, conforme o propósito divino predeterminado para a sua igreja. Em contrapartida, quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, na antiga aliança havia um ministério sacerdotal, que era o principal ministério acerca da estrutura da antiga aliança. E aí esse exercício desse ministério
na nova aliança é um exercício que é comum a todos, todos nós somos sacerdotes perante Deus, mas no Novo Testamento traz-se a figura dos dons ministeriais, para que a organização e a estrutura de liderança, a estrutura organizacional como uma administrativa e com respeito às responsabilidades fossem bem divididas na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. E aí, basicamente, assim como lá os sacerdotes, né, tinham no seu exercício sacerdotal o objetivo de trazer as informações, né, trazer o estudo da lei, trazer as ofertas, né, pelo pecado, sacrifício, né, trazer o povo para a santidade. Da mesma forma, os dons ministeriais são concedidos para que uma congregação tenha uma organização, pessoas de liderança tenham responsabilidades e, naturalmente, o aperfeiçoamento, a diluição do conhecimento possa acontecer e todos cresçam na graça e no conhecimento do nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal de crescimento espiritual, de vida com Deus, pessoalmente, no nosso dia a dia, buscarmos crescer em Deus, mas há uma estrutura, há um templo, né, onde nós nos reunimos para receber de Deus de uma maneira um pouco mais organizada, um pouco mais estruturada, um pouco mais planejada, que é a nossa igreja aqui. Somos membros do MJCP e a gente vai ver que, naturalmente, isso se reflete naquilo que nós observamos aqui na igreja. Como objetivos da lição, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Então, esse é o objetivo número 1. Objetivo número 2, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o terceiro objetivo é explicar as qualificações de natureza moral e social necessárias para o exercício ministerial. Então, nós vamos ver que mesmo muitas vezes as pessoas confundem, né, os dons, né? Dons espirituais são uma coisa, dons ministeriais é outra coisa. Nos dons ministeriais, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo da forma como lhe apraz. Os dons ministeriais, existe uma série de qualificações, uma série de requisitos que são necessários para que alguém exerça esse dom. E aí, naturalmente, quando nós vemos algumas situações esquisitas, né, ao redor do povo evangélico, vamos dizer assim, é porque muitas das vezes os requisitos não foram cumpridos, né? E aí, quando os requisitos não são cumpridos, é culpa de quem, né? A culpa é do homem, né? Deus é um Deus de ordem e decência. É a mesma coisa que estava pensando ontem, né? Quando muitas das vezes a vida secular, nossa, a gente faz de uma forma, mas na vida com Deus é de outra. Na vida secular, quem trabalha numa empresa, trabalhou muito tempo no mundo corporativo, sabe, quando se abre uma vaga, por exemplo, de emprego, normalmente se tem um comitê e as pessoas escolhem ali os requisitos para preenchimento daquela vaga, né? Aí, normalmente, se dá uma responsabilidade, por exemplo, para um gerente, para um coordenador, buscar preencher aquela vaga, fazer as entrevistas, etc. As pessoas se colocam à disposição para entrevistar, mas normalmente fica na responsabilidade de uma pessoa. Quando essa pessoa traz um profissional que não cumpre os requisitos, qual é a chance disso ser bem sucedido, né? Se um comitê se reuniu para definir os requisitos e os requisitos não foram cumpridos, qual é a chance daquele profissional dar certo? É mínima, né? É quase que na sorte, né? Da mesma forma com Deus. Aí, quando a gente traz para a igreja, aí os requisitos estão muito bem claros, né? Aí alguém não cumpre alguns requisitos, mas cumpre alguns outros, né? Fica aquele meio a meio. Não vou levantar assim mesmo. Vai dar certo? A chance de dar certo é pouca, porque Deus é perfeito, né? Então, muitas das vezes, o que acontece aí ao redor do que a gente tem visto algumas dificuldades, né, no povo evangélico, é porque os requisitos de Deus não têm sido cumpridos e as coisas estão desorganizadas, não seguindo a ordem e a decência devidas à palavra de Deus.
E aí, naturalmente, nesse ponto 3 aqui do objetivo, nós vamos falar muito sobre isso, né? Essas qualificações de natureza moral e social necessárias para o exercício ministerial. Motivação da aula. O crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e, como nação santa, anunciar as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis, isto é, a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos lábios. Além disso, o crente intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Então, no final, existe essa estrutura de organização, mas a responsabilidade pela intercessão dos santos, né? Intercessão daqueles que já fazem parte da congregação, e a proclamação da salvação aos que precisam ser alcançados é de todos, né? Então, todos nós temos essa missão dada por Cristo, essa ordem de buscar realmente sermos pessoas que têm vida com Deus, que têm uma vida de oração, que intercede pelos irmãos, que intercede pelo próximo e que também prega a palavra de Deus, que faz o ide onde quer que seja, né? Então, os dons ministeriais não, de alguma forma, não desqualificam ou qualificam essa responsabilidade que é de todos nós. Amém, irmãos? Aí a aplicação da aula, a multiforme sabedoria de Deus encarregou a cada crente com qualificações especiais para o exercício de dons ministeriais e espirituais específicos. Cabe ao crente buscar o discernimento para identificar a natureza de seu chamado espiritual. Então, Deus tem um plano espiritual, um plano de crescimento, né, para cada um de nós. Cabe a nós buscarmos e cumprirmos cada um dos requisitos. O principal dele é realmente ter essa vida próxima de Deus, ter essa vida de busca com Deus, para que as coisas se tornem naturais em nossas vidas, tanto a nível de dom espiritual quanto a nível de dom ministerial. Amém? Vamos então ler a introdução. Na revistinha, introdução, nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostramos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, assim como tudo em Deus, essas responsabilizações, né, os dons é sempre para o outro, né? Deus, quando ele a menos do dom de falar em línguas, que é para edificação própria, todos os outros dons espirituais, assim como os dons ministeriais, são para que nós possamos ser usados por Deus ao outro, né? Sempre em benefício, né, em bênção ou em exortação, né, ao outro. Então, todos esses dons ministeriais que veremos ao longo da lição é com esse objetivo, sempre com o objetivo do cuidado de Deus com o seu povo. E aí ele escolhe pessoas específicas para cargos específicos, né, que no final esses cargos estão muito relacionados ao serviço à Igreja do Senhor, à Igreja de Cristo, e o trabalho nessa busca pelo aperfeiçoamento daqueles que fazem parte da congregação. Então, comentário aqui: o ofício do ministério e os homens que o exercem são dons de Cristo à sua igreja. Há um ofício, mas uma diversidade de chamados dentro dele. E alguns homens exercem mais de uma função. Então, vamos lá em Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 3. Então, é possível que algumas pessoas exerçam mais de um dom ministerial, naturalmente, né? Então, lembrando apóstolos, a gente vai ver que tem um certo filtro aí muito bem claro, mas profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Tem pastor que é evangelista, tem pastor que é mestre, né? Acho que o pastor Joaquim aqui é um exemplo muito claro com respeito a isso. Tem pastor que é profeta, né? Tem profeta que é evangelista. Então, pode ter mais de um ofício, né? Mais de uma função. Mas, vamos ler esse versículo aqui, que é muito interessante, lá de Romanos 12, porque Paulo ele é muito cuidadoso quando ele fala sobre isso, né? A gente vai ver que Paulo tem uma estrutura de comunicação quando ele fala com um grupo, quando ele fala com uma congregação, quando ele manda uma carta à igreja, e uma outra estrutura de comunicação quando ele manda uma carta a uma pessoa. A gente vai ver aqui a Timóteo, basicamente, né? E aí, essa estrutura, nós vamos ver que é uma estrutura muito interessante, e é uma estrutura que é um exemplo de liderança que Paulo tinha, e nós vamos conseguir ter esse entendimento muito claro a partir desses versículos que leremos. Vamos lá, 12, 3, então. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, olha que interessante. Ele fala assim, olha, gente, calma, não pensem além do que convém, tenham moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Então, olha que interessante, vamos continuar. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, ou faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Então, ele vai falando de uma maneira muito calma, né, muito tranquila, gente. Deus vai repartindo, cada um tem uma função, cada um vai ter um objetivo, uma responsabilidade, cada um que tem cada responsabilidade, cada função dessa que ele trouxe aqui, faça com o cuidado devido respectivo a essa função. Então, ele traz uma tranquilidade muito grande, né? uma paz muito grande para que as pessoas não busquem ser além do que elas têm capacidade de ser naquele momento. Mas aí, quando ele escreve a Timóteo, vamos lá agora, lá em 1 Timóteo capítulo 1. Então, ele tem um cuidado muito grande para falar com todos, até porque há pessoas de diferentes graus, né, de fé, de graus de experiência, mas aí ele traz para Timóteo algumas palavras um pouco mais diretas, né? E aí nós vamos ver que não é com tanta calma assim. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemador e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo
a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então, olha que interessante, olha que sabedoria que Paulo traz, né? Primeiro ele olha para si, né, e fala, Timóteo, olha para mim, olha aqui para mim. Eu fui pecador, eu fui um insolente, eu fui alguém que perseguiu, mas a graça de Deus veio sobre mim e Jesus Cristo derramou um ministério. E você sabe o que eu fiz até aqui. Você sabe o que Deus me usou até aqui. Agora, a responsabilidade está contigo. Então, olha aqui o que Paulo traz. De uma maneira muito sábia, ele fala assim, Timóteo, você é meu substituto. Então, Timóteo, ele, com certeza, lendo isso aqui, ele deve ter lido como a gente provavelmente ouviu agora, né? Ah, que bonitinho, Paulo está falando, né? Acerca de quem ele foi, né? Como é que ele foi conquistado por Jesus. E aí ele vem e traz, ó, assim, aí ele, olha o tamanho do peso que Paulo traz a tudo que ele está contando, né? Vamos ler de novo o versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está falando, Timóteo, assim como fui um modelo, assim como você me respeita como tal, eu quero que você também seja. E aí ele traz no versículo 18, este é o dever de que te encarrego. Quem quer ser encarregado do ministério de Paulo, né? Mas é isso que ele traz. E assim é um líder, né? Assim é o Paulo, nós vamos ver mais à frente, que Paulo, ele, por exemplo, foi um dos exemplos que teve mais de um dom ministerial. E o líder ele faz dessa forma, né? Ele fala de uma forma, ele fala com uma tranquilidade, com bastante critério para um grupo, para o time, né? Para uma congregação. Mas quando vai no tete a tete, ele tem que falar de acordo com aquilo que deva ser o grau de maturidade que a pessoa já tem e pode receber. E aí Timóteo, ele precisava, na segunda carta isso ainda é mais claro, né? Ele precisou ser muito fortalecido, precisou ser muito chamado, reavives o dom de Deus que há em ti, né? Então, assim, no final, Paulo estava fazendo uma transferência de ministério, uma transferência de responsabilidade para Timóteo, porque ele acreditava que Timóteo era capacitado para tal. Então, é como se ele transferisse os dons ministeriais dele para Timóteo, e aí, só que quando ele fala para a congregação, ele não fala dessa forma, né? Porque ele não pode cobrar que todos sejam Paulo, né? Nem todos vão ter capacidade, ou a maioria absoluta não terá essa condição. Então, ele traz com muita calma, com muito critério, né? Dizendo que cada um vai ser chamado de uma forma. Então, é muito interessante essa sabedoria de Paulo. E nós vamos ver ao longo da lição que essa sabedoria ela tem muita relação com aquilo que são os dons ministeriais, porque os dons ministeriais são realmente dados para pessoas específicas, né? Para aqueles que são chamados para exercer o dom ministerial. Pode falar. Verdade. É isso. Vamos lá em. Exatamente. É. No final é.
é muito interessante porque essa humildade é uma humildade que ela permeia, né, em todas as epístolas de Paulo. Lá em Filipenses, vamos lá rapidinho. Ele era alguém já com grau, né? Mas ele não leva isso de forma nenhuma para o seu ministério. E ele tem esse entendimento de que, olha, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que tem quem tem me capacitado a ele, se não for por ele, nada do que eu fiz teria sido feito. No final, eu só quero receber a coroa da vida, né? Lá em Filipenses capítulo 3 diz assim, olha que interessante, né? A partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, ao que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, no final, olha, mesmo eu, que era um cara super capacitado, é como se hoje ele estivesse falando, olha, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, sou uma referência, né, na região, mas isso tudo para mim não é nada, porque quando eu conheci Jesus, isso tudo para mim foi perda de, como se fosse assim, isso tudo para mim eu entendi que foi perda de tempo, porque o tempo que eu perdi não conhecendo a Jesus foi o tempo que, para mim, no final foi perda, porque eu passei uma vida fora do conhecimento verdadeiro daquilo que é o amor de Cristo. E aí, a partir disso, ele sempre traz essa informação de que a humildade é uma marca importante. E é muito interessante que ele vai falar, vamos ver lá no ponto 3 da aula, acerca dessa questão, né? Acerca da soberba, acerca da altivez, que isso tem que estar fora daqueles que vão ser chamados para os dons ministeriais. Então, obrigado pela colocação, Ana. É exatamente isso. Vamos agora ao ponto 1, tópico 1.1. O ministério sacerdotal de todo crente, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Desta forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Vamos lá em Números capítulo 3. Aqui também é uma pausa aqui mais para... Uma pausa não, está dentro do contexto, mas mais como informação importante, né? Também para nosso conhecimento. Lá em Números capítulo 3, versículo 1. Diz assim: São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai.
Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Amém? Então, o Senhor escolhe os levitas para darem assistência aos filhos de Arão, seus sacerdotes ungidos. Cada família levítica desempenhava uma tarefa designada de cuidado e segurança para com o santuário, a tenda da congregação e seus preciosos utensílios. Assim como o Senhor consagrou os levitas para cuidar do tabernáculo e para dar suporte aos sacrifícios do santuário, ele, de semelhante forma, chama e consagra seu povo hoje para dar suporte ao ministério da palavra. O Senhor tem um lugar para cada um de nós servirmos entre o seu povo. Alegre-se com este plano e cuidado que ele provê para todos em Cristo Jesus. Então, esse comentário aqui é muito em relação a essa paz que Paulo traz quando ele fala com a congregação. Basicamente está falando, gente, tem serviço para todo mundo. Procure o seu lugar, busque em Deus, porque tem serviço para todo mundo, tem oportunidade para todos, né? Então, assim como os levitas eles foram chamados para se consagrar, e cada família tinha uma responsabilidade na estrutura do tabernáculo, do santuário, Deus chama famílias, né? A igreja é composta de famílias para que se coloquem diante dele e se ofereçam em serviço à casa do Senhor, em serviço à obra dele, em serviço ao que ele tem de visões, né? O pastor ontem teve aqui com a gente na consagração jovem, ele trouxe muito sobre essa questão, né, da divisão da igreja, dos departamentos. Então, tem oportunidade para todos. Então, os levitas eles foram chamados para auxiliar, para ajudar, para dar suporte aos sacerdotes que tinham a responsabilidade que nós conhecemos. Hoje, da mesma forma, Deus chama a toda a congregação para dar esse suporte aos pastores, né, à liderança, para que eles possam saber com quem contar, saber que podem contar, saber que eles não são super-homem, né, eles não têm condição de fazer todo o serviço da casa do Senhor, que isso seria impossível, né, não tem nem tempo para isso. Então, é muito importante que esse entendimento acerca da divisão, né, que Deus sempre trabalha de uma forma muito organizada, né, da divisão entre as responsabilidades dos levitas e a responsabilidade do sacerdote, é semelhante à que temos hoje, com a responsabilidade dos membros e a responsabilidade da liderança da igreja do Senhor. Amém? Então, e aí, no final, uma frase aqui que Deus me levou a escrever: alegre-se com este plano e cuidado que ele provê para todos em Cristo Jesus. Então, Deus tem um plano, né, de serviço para cada um de nós, tem um plano espiritual. Uma vez que esse plano é cumprido, o seu galardão será dado. Você receberá o galardão por esse plano, né? Então, o que nos cabe é cumprir o plano de Deus para nossas vidas, né? Que é um plano individual para cada um de nós, né? Então, uma vez que esse plano está cumprido, você teve uma vida de sucesso em Deus, né? Então, o que muitas vezes nós vemos é um querendo exercer o ministério do outro, né? Um querendo ser mais daquilo que Deus capacitou. Assim, o pastor Fernando sempre brinca aqui, né? Ele não tem condição nenhuma de ministrar no louvor. Ele sempre brinca que, né, cantar não é com ele. Então, assim, se Deus não capacitou, né, com uma voz para cantar, com um ritmo para cantar, não é ele que vai meter chegar aqui e falar: pastor Joaquim, pô, me escala para ser o ministro de louvor do culto de domingo. Não tem condição. O pastor Joaquim fala assim: Fernando, fica no seu lugar, Fernando. Você está muito bem no seu lugar, fica quieto. Então, é isso que Deus tem para as nossas vidas. É uma organização, uma estrutura de divisão
para que as coisas possam fluir, e Deus vai capacitando a cada um e o ministério vai ficando claro ao longo do tempo. Amém, irmãos? O visitante vai chegar e vai virar as costas. Vamos agora ao ponto 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios e intercedemos pelos outros. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Então, Deus ele sempre traz, né, na antiga aliança uma figuração da nova aliança, né? E a maior figuração é a figuração de Cristo, mas também do próprio ofício sacerdotal, né, de como se mantém a ilustração do antigo como uma prática do novo, né? Então, que a revista traz aqui de precisamos continuar oferecendo sacrifícios, só que agora os sacrifícios são de louvor, né? São um sacrifício vivo das nossas vidas sendo entregues à vontade de Deus, e aí, naturalmente, aquilo que era ilustrativo na antiga aliança passa a ser completamente verdadeiro, né? E claro na nova aliança. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, vamos ler alguns versículos aí da carta aos Hebreus, que é uma das cartas mais interessantes, né, com respeito a isso, porque foi escrita aos Hebreus, né, aqueles que receberam a antiga lei, viviam na antiga aliança. É uma carta que traz muito essa comparação ilustrativa entre a antiga e a nova aliança. E aí lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Vamos ler 11 e 12, depois vamos pular para o 15, vamos fazer alguns saltos aí em Hebreus. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você pode glorificar a Deus por ser chamados para uma eterna herança mediante o mediador Jesus Cristo. Agora vamos lá para o versículo 27. Mesmo capítulo, agora versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 10, versículo 19. Então, sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo, a informação foi a que lemos no capítulo 9. Agora vamos falar sobre nós, né? Os sacerdotes de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, precisamos ter essa intrepidez, né? essa fé de que quando entramos na presença de Deus, Deus está presente, né? Então, essa busca por realmente viver uma vida pessoal com Deus, buscar obedecê-lo, né? Buscar ser pessoas que estão vivendo uma vida coerente, justa, reta na presença de Deus, é justamente para que quando entrarmos nos Santos dos Santos, quando nos oferecermos, quando pedirmos, né, quando buscarmos em Deus respostas, nos aproximemos com essa plena certeza de fé, né, e sempre com esse coração sincero realmente de que estamos diante daquele que é todo-poderoso, né, daquele que não há impossível, daquele que não há nada demasiadamente difícil, que pode mudar qualquer quadro, qualquer situação nas nossas vidas. Amém, irmãos? E agora vamos lá para o capítulo 13. Pular um pouquinho. Capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. E aí, ao redor dessa continuidade, né, daquilo que se espera das nossas vidas como sacerdotes, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Agora para o versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, a carta ela termina justamente com aquilo que se espera das nossas vidas no nosso dia a dia, né? Tanto com respeito àquilo que são os nossos sacrifícios diretos a Deus, como também a nosso relacionamento como igreja, né? Como um corpo, né? Então ele traz o tão importante é que nós ofereçamos nossas vidas de maneira pessoal a Deus, é tão importante quanto vai dizer no versículo 16, a prática do bem e a mútua cooperação, né? Então, não adianta estarmos bem com Deus, está tudo certo com a minha vida, e eu não me disponho a cooperar com os demais, né? Com os santos, a ajudar o próximo, né? Então, essa dupla missão nossa, né? Que é exatamente o significado da cruz, né? Para cima, relacionamento com Deus, para o lado, relacionamento entre os irmãos, né? É muito importante que tenhamos esse cuidado. E aí, justamente nesse cuidado, traz lá exatamente o que está escrito lá no capítulo 10 que lemos, que é não deixarmos de nos congregar, né? Porque como é que vai ter essa cooperação mútua, né? Esse relacionamento, esse auxílio aos irmãos, se não estivermos congregados em algum lugar, né?
é algo que é impossível, né? Algo que não uma coisa confronta a outra, né? Então é muito interessante esse cuidado de Deus, né? E como ele vira a chave, né, da antiga aliança para a nova aliança, mostrando que no final tudo da antiga era ilustrativo, né? Que ele tem algo revelado em Cristo Jesus na nova aliança e que é isso que temos que seguir a partir dessa revelação do seu Filho. Vamos agora dar continuidade na aula. Ponto 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Neste caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana no século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então é a bênção que foi aí Martim Lutero, né? Esse homem que foi resgatado por Deus lá do catolicismo romano e conseguiu trazer de novo luz à palavra de Deus que estava sendo apagada, que foi apagada durante os séculos anteriores. Então bom destaque aqui da parte da revista, acho que é uma bênção, né? Precisamos sempre agradecer a Deus, né, pela volta, né, às Escrituras, né, porque elas nos bastam, né? Nada além delas é necessário para que a gente caminhe na presença do Senhor. Amém? Vamos agora para o tópico 2.1, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Agora vamos entrar mais nessa parte dos dons ministeriais que começamos a falar na aula. O ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Ponto, né? Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. Então, a parte do apóstolo tem alguns filtros aí importantes, né, que limitam realmente o chamado apostólico aquele povo que conviveu com Jesus ou alguém que foi chamado diretamente por Cristo, como foi o apóstolo Paulo. Vamos lá em Atos capítulo 1. Pode. É. Ele é chamado diretamente por Cristo, né? Assim, realmente é. Não, sim, mas esse Deus coloca no coração, né? Porque realmente para ser missionário tem que ter um desprendimento muito grande, né, irmãos? Assim, o desprendimento que eu falo é realmente se colocar a sua vida realmente à disposição de Deus e realmente mudar de uma maneira muito radical, né? E morar em outras regiões. Então, realmente precisa ali ter eu imagino que precisa ter realmente um carinho ali, né? Um cuidado de Deus, uma certeza, uma confirmação de Deus diretamente com a pessoa que vai direcionar para esse ministério.
É muito interessante essa. E Paulo foi o primeiro dos apóstolos aí que o pastor que o pastor aqui nos ensinou, né, acerca desse dom de apóstolo. Amém? Então vamos lá. Vamos falar agora primeiro da primeira parte que o pastor comentou, a parte dos apóstolos do Cordeiro. E aí tinha essa regra realmente. E aí teve a escolha lá de Matias. Vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Agora vamos lá para o versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, foi estabelecido ali exatamente esse filtro que o pastor comentou. Precisa ser alguém que acompanhou o ministério de Jesus do início ao fim, para que fosse levantado como um dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí, dentre aqueles que cumpriam esse requisito, encontraram 2 nomes, né? O José, chamado Barsabás, e o Matias, sobre o qual caiu a sorte. Amém, irmãos? Agora vamos lá para o chamado missionário, né? Agora que é o dom de apóstolo, que o primeiro chamado foi Paulo. Vamos lá em Atos capítulo 9. E aí é interessante que esse dom de apóstolo ele tem missões, né? Então Jesus coloca sobre ele uma missão, né? E a missão de Paulo todos nós conhecemos, que foi levar o nome do Senhor aos gentios. Então vamos lá agora em capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando Jesus faz tem a conversa de Ananias, né, ali, né, Ananias se coloca um pouco mais reticente ali, de fazer essa oração por Saulo, né, e aí o Senhor fala diretamente com Ananias o seguinte: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Então é exatamente essa questão do dom de apóstolo, onde hoje a igreja envia, né? Que são os chamados missionários, que eles têm essa responsabilidade aí, juntamente com a própria suporte da igreja, né, que continua ajudando, continua suportando para que ele tenha sucesso na sua empreitada. E aí esse é o primeiro dom ministerial que a Bíblia traz nesse ministério quíntuplo. Agora vamos para o segundo, vamos voltar na revistinha. Só um comentário aqui. Paulo foi chamado diretamente por Jesus para apóstolo com a missão de levar o nome de Cristo aos gentios. Amém? Vamos para o segundo ministério, profeta. Diz assim na revista: o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para serem profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. Vamos agora lá em Atos capítulo 15. Então a gente começa a ver a distinção, né? Então, por exemplo, profeta é um dom ministerial, profecia é um dom espiritual, né? Todos podem ter a condição, se o Espírito Santo quiser usar, de receber e
e ser usado em profecia. Mas o dom ministerial de profeta, em Atos vai ter um exemplo muito interessante acerca disso. Atos capítulo 15, versículo 22, vamos fazer uma leitura completa, lá daquilo que foi a decisão ao redor do Concílio de Jerusalém, né? E aí depois a decisão é enviada a Antioquia. Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, você vê como é que é interessante que a carta ela defende o ministério profético, que nós vamos ver lá na frente que vai ser informado sobre isso, acerca de Judas e Silas, né? Então, são pessoas que são enviadas para falar em nome de Deus, né? E aí, vê como é esse cuidado com os dons ministeriais, né? De que, na carta, eles precisam proteger que esses homens são honrados, são homens notáveis, são homens que estão dedicando a sua vida em nome do Senhor. Então, a gente vai começando a entender essa questão dos requisitos para os dons ministeriais, né? E aí, continuando. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo também destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Amém? Então, esse é o dom ministerial de profeta, alguém que é enviado para falar em nome do Senhor. Naturalmente, acho que é quase que natural que o ministério de profeta ele acaba provavelmente tendo também o dom espiritual de profecia, né? Mas precisamos entender essa distinção entre as duas coisas. Então, o ministério, vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo 14, para a gente agora entender sobre a questão do dom espiritual de profecia. Primeira Coríntios 14, versículo 1, vamos ler até o 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, o dom de profecia tem esse objetivo de edificar, exortar e consolar a igreja. Então, aqui um comentário rápido. O ministério profético e o dom espiritual de profecia são coisas diferentes, mas que naturalmente são coisas complementares. Amém, irmãos? E que é importante que todos nós, principalmente acerca do dom profético, né, o que o Paulo orienta aqui em 1 Coríntios 14, é que todos busquemos
essa capacitação do dom de profecia para que possamos ser usados pelo Espírito Santo para os nossos irmãos. Amém? Agora vamos para o ministério evangelista. Dom ministerial de evangelista. Voltando para a revista. Diz assim: é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Então, é alguém que é enviado para pregar, né? Pregar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, o evangelista é alguém que tem esse ministério centrado na salvação, né? Na informação de João 3,16. Né? Vamos ver lá o evangelista, talvez o mais conhecido, né? Da igreja primitiva. Vamos lá em Atos capítulo 8. Atos 8, versículo 4. Levantou-se uma perseguição muito grande, né, à igreja. Tiago, irmão de João, foi morto, Estevão foi morto, e aí Filipe, ele é enviado para Samaria. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Agora vamos lá em Atos capítulo 21. Então, o evangelista é a pessoa que é enviada para anunciar Cristo, né? Para anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí em Atos capítulo 21, versículo 8, está contando acerca das viagens missionárias de Paulo, né? A terceira viagem. E aí ele chega, o subtítulo diz acerca de Paulo em Cesareia. E aí lá no versículo 8 diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, né? Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. O pessoal até brinca muito sobre Filipe, né? Um irmão perguntou para o outro, né? Quando você chegar no céu, quem que você quer falar primeiro, né? Perguntar, conversar. E aí o irmão responde assim: olha, então, é difícil essa questão, né? É muitas pessoas para se conversar, né? Muitas histórias, né? Mas eu queria saber um pouco sobre Filipe, né? Filipe, eu queria saber como é que foi esse negócio, Filipe. Se transportar, você está num lugar, daqui a pouco você está no outro. Como é que foi aconteceu isso, né? Como é que foi pregar em Samaria, uma cidade, né, que os cristãos normalmente eram muito mal recebidos? Como é que foi essa experiência? Mas principalmente acerca do teletransporte. Queria saber como é que foi isso aí. E aí o irmão que perguntou falou assim: não, realmente o teletransporte é algo muito admirável, né? Realmente deve ter sido uma experiência e tanto. Mas eu teria primeiro perguntado para o Filipe, a minha curiosidade é saber como é que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eu admiro mais a Filipe por conta disso do que necessariamente ao teletransporte, a tudo que aconteceu com a vida dele, né? Então, Filipe era alguém que, além de ser um evangelista e tanto, né? Ele foi um pai e tanto, né? Foi um pai realmente exemplar que conseguiu ter, ao mesmo tempo, 4 filhas virgens no mesmo momento e elas profetizavam, né? Então, realmente está de parabéns aí o evangelista Filipe. Vamos continuar aqui de novo agora, ver se tem algum comentário. Acho que tem.
O evangelista é um missionário comissionado a pregar o evangelho em outras regiões. Então, é alguém que recebe essa comissão, né, de levar o evangelho, né, e a simplicidade que é devida a esse anúncio, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que somente nele há salvação. Então, esse evangelista tem esse ministério muito objetivo sobre a sua vida. Vamos voltar agora para a revista. Pastores e mestres. Tópico D ali, né? Ponto D. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. Vamos falar primeiro sobre pastores, João capítulo 21, né? Primeiro pastor chamado por Jesus. João capítulo 21. Tem que acelerar um pouquinho aqui, que o tempo está jogando contra. João capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17, o chamado de Pedro, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, o pastor ele tem esse dom, né, essa capacitação dada diretamente por Deus, por Jesus, de cuidar das suas ovelhas, né? E aí Pedro foi o primeiro pastor chamado com o objetivo maior de cuidar das ovelhas de Cristo em um cargo de liderança. Então, naturalmente, o pastor ele tem esse respeito, né, de ser uma liderança. Por exemplo, na estrutura aqui da igreja, o pastor Joaquim ele é a liderança principal, a liderança maior, né, o pastor titular, até como ele nos apresentou ontem, da extensão Jacarepaguá. E aí, mas todos os pastores eles têm essa responsabilidade de cuidar das ovelhas, né? É o que naturalmente sempre um pastor fez desde sempre, né? Desde lá da história do Antigo Testamento até o Novo, só mudou a característica de ser um animal de fato, né? Como Davi era um pastor de ovelhas mesmo, para ser realmente pastor o sentido ilustrativo passou a ser o sentido verdadeiro das ovelhas de Cristo, né? Que somos nós, membros desse ministério. Amém, irmãos? Então, o pastor ele tem essa responsabilidade, esse chamado de cuidar das ovelhas e exercer um cargo de liderança numa denominação. Agora, vamos falar sobre mestres, né? Mestres é um ministério acadêmico, com responsabilidade de ensinar os preceitos bíblicos e a doutrina apostólica. Deve ser feito com muito esmero. A capacitação para ser um mestre vem da dedicação e do esmero no estudo da palavra de Deus, através de EBD, de Senfo, discipulados gerais, seminários de teologia e etc. Então, o mestre é alguém que foi capacitado, que se capacitou, que buscou e tem a capacidade de repassar as informações com respeito à doutrina, à palavra, para a congregação, né? E aí, naturalmente, é muito interessante acerca desse ministério é que o mestre precisa ter o cuidado de não entrar justamente nessa questão da altivez, da soberba, né? Porque a gente passa a entender, cada vez que estuda mais a palavra de Deus, que a gente tem sempre o que aprender, né? Está sempre faltando conhecimento, né? E Deus tem sempre coisas a revelar a nós, seja na sua palavra, seja em coisas concernentes à história, à geografia, à cultura associado àquele momento em que foi escrito cada um dos livros bíblicos.
Então, o mestre ele precisa ter essa consciência, né, de que assim como ele tem a responsabilidade de ensinar, ele continua tendo até o final da sua vida a responsabilidade de aprender, né, para poder ensinar cada vez com mais esmero, com mais zelo, né, que é justamente o que Paulo escreveu lá, que a gente leu lá no início da aula, em Romanos capítulo 12, né? Aquele que ensina, faça com esmero, né? Tenha zelo ao fazer. Amém, irmãos? Além desses 5 ministérios apresentados por Paulo aos Efésios, eu trouxe aqui 3 adicionais acerca de ministérios que nós conhecemos, né? Para que a gente também receba essas informações que são ministérios importantes na casa do Senhor. Sobre os levitas, vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas, capítulo 25. Primeiro livro das Crônicas, 25, versículo 1. Primeiro Crônicas 25, 1 diz assim: a função dos cantores de Davi. Né? Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem, olha só que interessante, né? Para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Vamos parar aí. Em outras traduções, diz assim, para passarem a mensagem de Deus, né, com harpas, alaúdes e símbolos. Né? Então, o ministério dos levitas é um ministério de música, com também responsabilidade de anunciar as mensagens de Deus, sendo acompanhadas por instrumentos músicos. Amém? Então, o ministro de louvor, né? E assim, todos aqueles que são capacitados até para escrever, né? Serem um autor de uma música evangélica, de um louvor, eles têm essa responsabilidade, essa unção de Deus para levar a mensagem de Deus através da música, né? E o ministro ele tem a responsabilidade de, além de guiar o louvor, de também trazer sempre uma palavra, né? Uma palavra de edificação, de fortalecimento, de renovo para a vida dos irmãos. E aqui, naturalmente, eu acho que na maioria absoluta das igrejas cristãs, eles abrem o culto, né? Tem uma responsabilidade de abrir o culto e muitas bênçãos são derramadas no momento do louvor, né? Então, essa responsabilidade dos levitas é algo que todos precisam entender, né? Todos os levitas precisam ter essa compreensão da responsabilidade do que eles são realmente diante de Deus e diante da congregação, da importância que eles têm para o serviço ao Senhor. Segundo chamado aqui, que Deus também me guiou a escrever, alguns desses são falados. Vamos primeiro ler aqui o ponto 2, que aí naturalmente a gente fala sobre diáconos e presbíteros na sequência, tá? Então vamos ler aqui de novo na revista o ponto 2. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. O sentido do verbo grego diaconeu é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no Neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais para a esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Desta forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Amém? Vamos falar primeiro dos diáconos, falar aqui
acelerar um pouquinho para não perder a hora. Atos capítulo 6, irmãos, versículo 1. Instituição dos diáconos na igreja primitiva. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer, deixa eu só ver onde é que tem que estar bom. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Então, os diáconos eles são oficiais de serviço da casa do Senhor e precisam dar um suporte ativo ao presbitério nas questões sociais e na organização de todas as ações coletivas da igreja. Então, a responsabilidade do diácono, de forma bem objetiva, é essa, né? Dar esse suporte ao presbitério, principalmente nas questões de organização e nas questões sociais de todas as ações coletivas da igreja, a principal delas, os cultos. Presbíteros, vamos lá em Atos capítulo 14. Atos 14, versículo 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Agora lá em Atos capítulo 20, versículo 17. Paulo, né, que mandou chamar. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quem mandou foi Paulo, tá, irmãos? Aí tem todo um contexto aí do que a mensagem que ele passa para os presbíteros, mas vamos pular lá para o versículo 28. Que aí vem essa informação acerca, né, de quem eram os presbíteros, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Então, os presbíteros eles são anciãos, cheios da graça e do conhecimento de Deus, homens respeitáveis e com experiência para liderar, doutrinar e instruir as ovelhas, né? Hoje temos aqui o nosso querido presbítero Gils, né, que cumpre todos esses requisitos, né, que é uma bênção aí para as nossas vidas. Amém, irmãos? Agora vamos para o tópico 3. Tópico importante, mas vou tentar passar com um pouco mais acelerado, mas é um tópico fundamental para que tenhamos esse entendimento, né, acerca da qualificação para o ministério. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Então, olha o cuidado. Agora a gente vai começar a entender, né? Muitas das vezes as pessoas são levantadas, mas olha os requisitos para se levantar, né? Então, começa, né? Não apegado ao dinheiro, não avarento. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida,
o que significa ausência de pecado, que não significa ausência de pecado, mas de uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então vamos, com respeito a qualificações na natureza moral, vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma forma, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Então tem todas essas condições, essas qualificações que não são poucas, mas quando lemos e entendemos cada uma delas, vemos a importância, né, de se cumprirem, né? Que realmente nenhuma delas pode ser negligenciada, né? E muitas das vezes vemos essa negligência acontecendo e isso se reverberando em pastores ou diáconos que não têm boa fama, né? Infelizmente isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus deixou claro as condições, né, e todos os requisitos para isso acontecer, para serem levantados nessa função. Amém, irmãos? Agora, ponto 2. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Então é interessante, a forma que a gente melhor tem de pensar as qualificações é pensar se fosse assim, né? Imagine se um pastor fosse aquilo que não está qualificado aqui. Então, se fosse alguém soberbo, imagine a dificuldade que seria lidar com um pastor soberbo, arrogante, orgulhoso, teimoso, né? Raivoso, né? Truculento. Então, assim, simplesmente pensar no contrário para a gente ver o quanto seria complexo isso ser dessa forma. Então, Deus, ele é perfeito, irmãos. Então, sempre com muita ordem, decência e todos os requisitos aí precisam ser cumpridos de uma maneira muito saudável para que não haja surpresinha no ministério da pessoa. Amém, irmãos? Então, esse cuidado que Deus tem é muito interessante. Vamos lá em Tito, capítulo 1. Epístola a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Diz assim, Paulo escrevendo a Tito:
primeiro ele coloca no versículo 4, né, um verdadeiro filho, né? Então Tito era alguém muito verdadeiro, muito justo, muito respeitado. E Paulo escreve: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? Então, não são poucas, né, as qualificações, e por isso que, de uma maneira muito tranquila, né, precisamos entender justamente essa questão de que são pessoas específicas, né, que são escolhidas para os dons ministeriais. Então, aquele que galga, né, esses ministérios tem que realmente buscar cumprir os requisitos, né, ter um crescimento espiritual, ter uma vida com Deus e buscar garantir aí que esses requisitos sejam cumpridos em sua vida, porque aí naturalmente as coisas acontecem. Ponto 3, último ponto da aula: qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Vamos lá, últimos versículos da manhã. Tito capítulo 2, um pouco mais à frente aí, versículo 11. Então, independente da questão do título ministerial, né, irmãos, independente disso tudo, Deus tem uma expectativa sobre cada um de nós, né? Aquilo que a gente falou, o plano que Ele tem para nós é individual e, se cumpridos, será galardoado. E aí, olhando para todos nós, né, olhando para a responsabilidade individual de todo crente, Paulo escreve de uma maneira muito inteligente aqui, de uma maneira muito clara, a Tito, orientado pelo Espírito Santo, exatamente sobre isso. Olha só que interessante, ó. Ele falou sobre Tito, né, sobre a questão da liderança, né, sobre a questão dos presbíteros, mas aí ele traz, né, primeiro ali no versículo 9 do capítulo 2, ele fala: quanto aos servos, né, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor e etc. Todos nós somos servos. E aí no versículo 11 ele fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a expectativa de Deus para todos nós, independente dos dons ministeriais, é que vivamos no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosa, né? Isso é uma responsabilidade, é um objetivo de todos nós, em que, se cumprirmos esse objetivo, teremos esse encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? E viveremos eternamente com Ele. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Joaquim.
Glória a Deus.